Isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Vamos aí falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo, a permanência aí do técnico Tite, pelo menos até o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, a volta de Michael e a provável escalação. Vamos dar uma olhada aí depois da vinheta. Today I will win. If you believe in the dream, you can come with me. É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando com os seus amigos. Se inscreva aí no canal, é muito importante para mim. A gente tá aí batendo as metas aí e vamos crescendo aos poucos. Mas estamos aí, né, galera? Vamos aí falar sobre a permanência do técnico Tite, se faz sentido essa permanência, já que o treinador não vem apresentando nenhum tipo de evolução no comando técnico da equipe rubro-negra, e aí ele vai comandar a equipe no jogo contra o Atlético Paranaense. O que é que vocês acham disso aí, galera? Vocês acham que o técnico Tite já deveria ter sido demitido? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem muitas questões aí que estão falando, né? Questão se o Felipe Luiz pode assumir ou não. Felipe Luiz, que é treinador aí do Sub-20 do Flamengo. Eu não tenho a informação se ele tem a licença A, se eu não me engano. Existe a licença A, a licença Pro. Eu não sei se ele tem essas licenças que permitiriam ele assumir o cargo da equipe profissional. Então, eu não vou passar a informação aqui sem saber. Mas caso ele tenha ou caso ele possua essa licença, eu acho que o momento é muito conturbado, né, para ele assumir. E eu acho que o Felipe Luiz, ele seria um técnico aí bastante promissor, mas para um longo prazo, né? Ele vem estudando, a gente sabe que ele estudou na base aí do esquema do JJ, ele falou que anotou tudo em todas as entrevistas que ele fala que anotou todos os treinos do JJ. Então a gente espera que ele se transforme aí num grande treinador, mas no momento ele mesmo fala que não está preparado. Mas nada como um dia após o outro, né? Quem sabe aí podendo assumir e ser campeão da Copa do Brasil. São 4 jogos e o Flamengo tem plenas condições de vencer. Mas a tendência aí é a continuidade do técnico Tite. Inclusive, nos bastidores aí, segundo o jornalista Bruno Castanha, o Flamengo está dividido entre a demissão e a continuidade do técnico Tite. A informação que o jornalista trouxe é que o presidente Rodolfo Landim quer manter o técnico Tite justamente por ter dado a palavra ao treinador que o treinador seria o técnico até o fim do mandato do presidente Rodolfo Landim e por isso que não seria demitido. Já o Rodrigo Dunche, né, que é o candidato à presidência do Rubro Negro, inclusive adiaram aí a apresentação da chapa, né, a apresentação oficial, que seria agora segunda-feira, dia 30, momento conturbado aí, então sendo inviável para eles politicamente fazer uma apresentação aí. Então, existe essa disputa dentro do Flamengo se vai demitir o técnico ou não, mas o que fica é que o técnico vai treinar aí a equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, tá, galera? Muitos aí, jornalistas aí da mídia tradicional vêm falando de pressão pra cima do técnico, que ele só teve pressão aqui dentro do Flamengo. A gente sabe que realmente o Flamengo sempre foi, sempre será um clube de pressão. Se você não aguenta pressão, não venha trabalhar no Flamengo, porque é assim que funciona. Mas eu não vejo essa pressão exagerada em cima do treinador Tite. Eu vejo mais agora no final aí que a torcida só veio vaiar o treinador no último jogo no último jogo lá do Maracanã pela Libertadores contra o Peñarol, e foram vaias justas, já que a equipe não apresentou nada de futebol nos 2 jogos aí contra o Peñarol. E o último treinador aí que vocês vão lembrar que tomou pressão de verdade mesmo foi o Jorge Jesus. Vocês vão lembrar aí que a torcida invadiu lá, eles estavam no ônibus e tudo.
torcida fez pressão, aí o Jorge Jesus disse, não, a gente vai descer. E aí o tempo aí mostra que, né, foi uma pressão aí injusta com o velhinho Jorge Jesus, mas que foi o único treinador aí que sofreu pressão de verdade, foi o Mister. E aí soube contornar a pressão e transformou aí o Flamengo de 2019, um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro. Então o Tite não sofreu nenhum tipo de apavoro aqui, sempre na tranquilidade. A cobrança que existe pelo desempenho, pelo jogo mais, podemos dizer assim, por um jogo mais ofensivo, é pela qualidade dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo deveriam desempenhar um futebol muito melhor. Por que que se cobra desempenho? Porque através do bom desempenho, consequentemente as vitórias vêm. Quando você joga mal, a tendência é que os resultados não venham. E por isso existia essa cobrança do melhor desempenho. E o treinador não veio mostrando aí ao longo do tempo nenhum tipo de evolução em termos de desempenho. E quem é torcedor aí, que acompanha todo dia, que não é torcedor de outro clube, que tem jornalista aí que torce para outro clube e fica querendo dar pitaco aqui sobre o Flamengo sem saber, fica falando esse tipo de besteira, né? Falando que o técnico não prosperou devido à pressão. Então, quando a gente cobra, é justamente por isso. Desempenho, bom desempenho, está relacionado com vitórias. Mau desempenho, você pode até vencer. Você pode até ganhar alguns jogos. Mas conquistar, você não vai conquistar títulos com mau desempenho. Então, é mais ou menos isso aí. E para mim não faz sentido a continuidade aí do treinador Tite. Aquela entrevista dele lá pós-jogo aquela entrevista dele pós-jogo lá no Uruguai, para mim foi a gota d'água, onde ele falou que prometeu um gol no jogo da ida lá no Maracanã e lá no Uruguai falou que não prometeu gol nenhum. Então, técnico camaleão aí, parece que é camaleão só para se defender e não camaleão para mudar de cor e mudar de esquema, mudar de desempenho, mudar de postura nos jogos do Flamengo. Tá beleza, galera? Vamos falar aí rapidinho aí da provável escalação que vai trazer aqui o jornal O Lance. E aqui o jornal O Lance trazendo a provável escalação aí do Flamengo, falando que os jogadores podem ser poupados devido ao último treino aí deste sábado. E após na atividade deste sábado, o Tite definiu a equipe titular, logo após a avaliação física do time. Portanto, o Flamengo deve mandar a campo Rossi, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno ou Davi Luiz, Léo Pereira ou Pô, aí essa matéria aí tá de sacanagem, né, cara? Vamos ver aqui. Ele tá colocando todos os jogadores titulares e colocando um reserva. Então, não tem uma provável escalação aí. O GE também publicou ontem, né, que o time poderia vir misto. Deixa eu dar uma olhada aqui na matéria do GE. Aqui a matéria de ontem do GE, escalação do Flamengo. Tite pode ter time misto contra o Atlético Paranaense. Jogadores mais desgastados têm chance de serem preservados para a semifinal da Copa do Brasil, mas a matéria não trouxe aí quem são esses jogadores que serão preservados. Então ainda não tem nenhuma definição aí sobre escalação, mas eu tenho aí uma boa notícia. Aí a boa notícia é que o Michael treina em campo e pode ser relacionado no próximo jogo do Flamengo. Aí o robozinho da Gávea, tá aí o nosso Michael aí voltando a treinar com a equipe após sofrer lesão, né, na posterior da coxa direita. A tendência era que ele ficasse aí mais tempo para se reabilitar, já que era uma lesão de grau 3. Lá no começo da lesão se falava que ele ia ficar 2 meses parado. Então ele voltaria só no final de outubro. Porém, o jogador surpreendeu aí os preparadores físicos e os fisioterapeutas e a equipe médica rubro-negra. E aí está voltando em antecipado. Nesse momento aí era esperado que ele voltasse apenas no jogo contra o Corinthians,
mas já se apresentou em forma física aí e podendo voltar já no jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. E aí fica o meu medo também, e o medo da galera, torcida rubro-negra, de não confiar muito aí na preparação do Flamengo, no departamento clínico aí, no departamento médico do Flamengo. E fica a preocupação o medo de talvez eles estejam adiantando demais a volta do jogador. Eu espero que isso não ocorra, já que a gente viu isso várias vezes, inclusive com o Pedro. A gente viu que o Pedro não tinha condição nenhuma de jogar aquele jogo lá contra o Corinthians. Jogou ali uns 60 minutos e fez com que ele fosse ali na sequência para a seleção brasileira. Talvez, se ele não tivesse jogado, talvez poderia ter sido até cortado. E aí, infelizmente, teve aquela tragédia lá, né? Que ele acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho. E aí vai ficar um ano de fora do Flamengo. Mas enfim, eu espero que o robozinho aí esteja 100%, já que é um jogador muito bom pela ponta esquerda ou pela ponta direita, mas eu prefiro ele jogando pela esquerda, já que ele é um destro e pode cortar para dentro, fazer aquele drible buscando a área adversária. Então, uma peça muito importante que vai ser fundamental aí nos próximos jogos, principalmente pela Copa do Brasil, visto que o título brasileiro está muito distante. A briga, para mim, na minha opinião, está entre Palmeiras e Botafogo, mas o Flamengo não pode desviar tanto assim as atenções do Campeonato Brasileiro, já que se o Flamengo não for campeão da Copa do Brasil, ele tem que ficar pelo menos no G6 aí do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos no G4. Se ficar no G6, ele vai pegar a pré-Libertadores. Se ficar no G4, já vai para a fase de grupos direto. Então, se pegar o G6, seria muito ruim, porque a fase pré-Libertadores começa logo no início do ano, podendo ser até em janeiro, por exemplo. Podendo ser aí, por exemplo, no fim de janeiro, já a fase preliminar da Libertadores. Então, você teria que antecipar as férias do jogador, teria que antecipar a volta dos jogadores. E esses jogadores aí, esse ano, apresentaram bastante desgaste físico, com a temporada eles se apresentando no tempo normal. Imagina aí eles tendo que se apresentar antes do período previsto. Fora que ano que vem terá ali o Super Mundial de Clubes da FIFA e vai ser um calendário aí muito desgastante no ano que vem, tá bom, galera? Então é isso, galera. Amanhã, Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo aí vai ter alguns desfalques. Não se sabe se o treinador vai poupar todo mundo ou se vai poupar alguns jogadores mais desgastados. O Flamengo, que aí nos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, que foi aquele lá contra o Bragantino, justamente quando o Michael estava em campo. Fez gol, inclusive. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Sua inscrição é muito importante para mim, tá bom? Saudações rubro-negras e até mais!